Olá, vamos à nossa conversa nesse dia de São João, esse 24 de junho, quarta-feira, né? Pena que a pandemia está atrapalhando aí as festividades, principalmente do Nordeste, né? O Nordeste é que festeja muito mais do que o restante do país essa data. E se você não estiver inscrito, junte-se a nós, vamos chegar juntos ao 2º milhão. E ao final não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, o primeiro assunto de hoje, eu não falei ontem porque estava em pleno julgamento. Eu acompanhei o julgamento todinho, né? Depois que a gente gravou nossa conversa. Deu 7-0, né? Mandando jogar no arquivo a denúncia, o pedido feito pelo PT, o PCdoB e o PROS contra a chapa Bolsonaro e Mourão, né? O argumento é que em 33 municípios havia aquilo que a gente chama aqui no Brasil, em inglês, de outdoor, e que lá nos Estados Unidos eles chamam de billboard, né? Painéis de rua, e que eram pagos pelas pessoas da cidade, né? E não encontraram nenhum elo que Bolsonaro estivesse coordenando esses painéis que são proibidos pela legislação eleitoral. Então foi para o arquivo. Esse argumento também serve porque agora mais um partido político, eu não sei qual, pediu para o Alexandre de Moraes incluir no inquérito das fake news o presidente da República. Serve também, né? O presidente não tem coordenação sobre o serviço de fake news, se é que existe ou não existe, o que se chama de fake news, né? São manifestações espontâneas das pessoas, né? E dentro da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de opinião, que está sendo esmagada lá no Supremo, né? Com base num regimento interno do Supremo. Ou seja, a Suprema Corte do país põe um regimento interno acima da Constituição. Dá para entender isso? Não, não dá, né? Isso é uma coisa assim que parece que as cabeças estão prontas para um sistema totalitário, né? Já foram formadas para isso, né? A gente vê aí um denuncismo pueril, né? Parece que é aquela coisa assim funcionando, essa formação totalitária. Bom, a Câmara agora é que vai tratar da eleição. Prorroga ou não prorroga? Prorroga ou não prorroga a data, né? Não o mandato. Adia, né? Foi o que decidiu o Senado. Parece que foram uma grande maioria, 67 votos, não, 67-8. Só que na Câmara são 513 deputados e a situação está diferente. Eu ouvi uns argumentos hoje de lideranças, de deputados interessados, e eles dizem simplesmente o seguinte, né? E a gente, puxa, mas é mesmo, né? As filas para a Caixa Econômica para pegar os R$600 certamente são maiores que seriam as filas da eleição, né? As pessoas dentro do metrô, dentro dos ônibus, já estão aglomeradas, né, nos dias de hoje. E tantas outras aglomerações, manifestações de rua que a gente está vendo aí, né? A campanha eleitoral vai ser feita via digital, né? Como deu certo, né? A chapa vitoriosa fez propaganda na via digital, né? E outra coisa, o tempo necessário para receber as reclamações, né? Em geral, os que perdem reclamam. Haja visto o que eu falei há pouco com você sobre as queixas de partidos políticos lá no Tribunal Eleitoral. Ainda tem mais uma pendurada lá, que é de 2 perdedores, de Marina e de Boulos, né? Então, precisa de tempo para isso, porque é um absurdo. Por exemplo, o TSE ontem, julgando 1 ano e meio depois da posse, se vale ou não vale a eleição, né? É um desrespeito ao eleitor. Aliás, isso já aconteceu com governadores. Eu estou lembrando agora do caso do Maranhão, mas houve outros também, né? O sujeito está lá na metade do mandato e tem que sair e entrar outro, né? Bom, além disso,
do prazo para examinar as reclamações, tem que ter o prazo para preparar a diplomação dos eleitos e preparar a posse. Então a Câmara não é fácil não simplesmente confirmar o que o Senado decidiu, né? A data continua 4 de outubro do primeiro turno e lá no fim de outubro o segundo turno. Por enquanto é isso. Bom, eu comentei ontem aqui, achei muito estranho, né, que grandes investidores e banqueiros estejam querendo punir o Brasil. Ora, não vamos investir no Brasil se não cuidarem das matas e dos indígenas. Eu disse, puxa, como eles são bonzinhos, eles adoram o Brasil, têm amor pelo Brasil, querem fazer caridade para o Brasil, né? Óbvio que não é isso, né? Óbvio que estão querendo facilitar as coisas para os investimentos, né? Eu até sugeri na Rádio Eldorado hoje de manhã que o presidente do Bradesco, o presidente do Itaú colaborem e façam doações de esquadrilhas de aviões para fiscalizar o desmatamento, que é a prévia da queimada, né? Porque a floresta amazônica ninguém consegue queimar a floresta amazônica se não desmatar primeiro, se não derrubar primeiro, né? A seiva e o verde são antifogo, né? E aí a derrubada tem que estar lá em cima vendo tudo, né? Podiam doar aviões. Mas, enfim, aí a gente lembra que a área protegida, a área florestal protegida no Brasil é igual à soma das áreas dos maiores países da Europa: Itália, Espanha, França, Alemanha. Só isso? Essa é a nossa área protegida. Eu tenho aqui um livro que eu recomendo a vocês, eu ganhei da Embrapa esse livro, Tons de Verde, né? E aqui tem um pequeno gráfico que mostra o seguinte, olha, área preservação vegetal no meio rural, 25,6%. Pastagens nativas, 8%. Pastagens plantadas, 13%. Lavouras, 9%. Unidades de conservação integral, mais de 10%. Terras indígenas, quase 14%. Vegetação nativa em terras devolutas e não cadastradas, 16%. Bom, o resultado é que 30% é de uso agropecuário e 66% do país tem uma áreazinha ali, infraestrutura, outros, florestas plantadas de 3,5%, né? Mas há um verde aí, de proteção, de terras indígenas, daquilo que é reserva legal, 66%. Será que existe algum outro país do planeta Terra que tenha isso, né? Só para a gente lembrar, e afinal estão impondo ao Brasil, fica fácil de dizer. Uma outra coisinha, eu vi uma declaração do presidente da Câmara dizendo, puxa, Abramo vai entrar, saiu tão rápido do Brasil, está fugindo de quê? Não tem como a gente não lembrar do Joaquim Barbosa, que era presidente do Supremo, foi relator antes, né? Foi indicado por Lula e depois pegou o pessoal do Mensalão, né? Grande parte do PT, né? E, de repente, ele, dia 31 de julho de 2014, faltando 15 anos ainda para ele ser obrigado a se aposentar, ele cai fora e se aposenta também, e ficou no ar, né? Ninguém explicou isso até hoje. São os mistérios aí, mistérios brasileiros que a gente fica querendo descobrir. Bom, gente, o secretário de Saúde do governador Hélder Barbalho, do Pará, sofreu no apartamento dele, hoje de manhã em Porto Alegre, mais uma parte daquela Operação Parabellum, agora Operação Matinta Pereira, né? Encontraram lá, segundo a Polícia Federal, quadros avaliados em 50 milhões. Né? Ele diz que é resultado de 35 anos de trabalho. A grande parte estava nas paredes do apartamento, né? Muito quadro. E uma meia dúzia estava no chão, assim, empilhado, né? Dá a impressão que é quadro que já está lá há mais tempo, né? Antes que houvesse esse contrato de 50 milhões de respiradores
lá para o Pará, cheio de fraudes. Agora, eu devo dizer que é de muito bom gosto. Ele tem bom gosto. Os quadros são de artistas brasileiros e belíssimos, dos melhores. A gente tem que reconhecer. E, enfim, é mais um caso, né? Cada vez que a gente lembra da nuvem de gafanhoto que ameaça o Rio Grande do Sul, eu lembro da nuvem de gafanhoto que sempre andou em cima desse país, né? E as nuvens de gafanhotos hoje estão agindo aproveitando-se da pandemia, né? Eu não vou dizer que é em toda a parte, mas o que a gente tem visto aí tem dado muito trabalho à Polícia Federal. De Brasília, Alexandre Garcia.